Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Lucas. Estamos aqui gravando o nosso segundo episódio do podcast Profissionais de Sucesso e hoje estamos aqui com duas convidadas, a doutora Stephanie e a psicanalista Sheila Monteiro. Nós vamos bater um papo bem legal sobre essas duas profissões e acredito que você vai gostar bastante. Mas antes de começar e de apresentar elas para vocês, eu queria aqui fazer aquele breve agradecimento aos nossos patrocinadores. Graças a eles que nós estamos aqui gravando esse programa maravilhoso para vocês. São eles o Colégio Curso El Shaddai, o GPI Preparatório para Concursos, o EVG Gerenciamento Condominial, o Colégio ESFA Educandário São Francisco de Assis, a Gráfica Digital Migre e o Espaço Cultural Betaninha Kids. A vocês a nossa gratidão por estarem apoiando esse projeto. E agora a gente vai começar aqui o nosso episódio de hoje e eu gostaria que vocês se apresentassem, começando pela Sheila e depois pela doutora Stephanie, que vocês falassem um pouquinho sobre a formação de vocês, se teve alguma motivação, né, para poder seguir essa carreira e se teve aí algo que marcou nessa experiência profissional de vocês. Legal, gente. Muito bom a gente estar aqui no Profissionais de Sucesso. Lembrando que o sucesso vai para além do que o capitalismo propõe, que é só uma questão financeira, né? O capitalismo propõe isso para a gente, que sucesso é ter dinheiro e, na verdade, a gente sabe que sucesso é a gente se sentir bem, se sentir realizado no ambiente de trabalho, naquilo que a gente gosta de fazer. Bom, eu sou Sheila Monteiro, tenho 51 anos, professora, psicanalista, professora de filosofia e sociologia, eu tenho 20 anos de educação e a gente vai falar um pouquinho sobre a formação do analista, mas colocar que a psicanálise ela não é uma profissão, né? Na verdade, a psicanálise ela é uma ocupação. Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque ela se difere, se distancia um pouquinho da psicologia e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E eu sou moradora de Campo Grande também, da Zona Oeste, sou oriunda de escola pública. Eu assisti o primeiro podcast falando sobre os professores, sobre educação, e isso é muito bom. E foi muito bom ter conhecido a Stephanie também, que eu adorei, a doutora Stephanie. Muito bom. Olá, meu nome é Stephanie, sou advogada das famílias. Eu comecei no direito, na verdade eu não comecei no direito, eu comecei na contabilidade e mudei para o direito porque eu me apaixonei por uma aula de direito no meio da contabilidade, aí falei, vou mudar, não é isso que eu quero na minha vida, eu quero fazer direito. Fui fazer direito, cheguei na faculdade, falei que eu ia ser advogada criminalista, que eu ia para o criminal, que eu ia fazer prova, que eu ia ser qualquer coisa, menos ir para a área civil, que foi o que acabou acontecendo. Na verdade, no meio da faculdade, eu acabei me apaixonando pelo direito civil, fui estagiar no meio do direito civil, direito das famílias, me apaixonei e hoje me tornei uma advogada de família, né? Atuo também com questões relacionadas à violência doméstica, né? Levando conhecimento às mulheres que não podem ter esse conhecimento por outras vias. Hoje eu estou trabalhando junto à OAB também de Bangu. E essa sou eu. E vocês teve alguma motivação, assim, dentro da convivência de vocês? No caso da Sheila, começou como professora, né? E depois seguiu para a área da psicanálise. E você também, Stephanie. Teve alguém, assim, que vocês olharam e falou assim, eu quero seguir essa carreira por conta dessa pessoa? Seja um profissional, como você falou, você começou na contabilidade e aí assistiu uma aula e migrou para o direito. Comigo foi ao contrário, né? Eu cheguei a fazer 3 períodos de direito, e aí depois eu vi que não era para mim, fui para a área da pedagogia, para a área da educação, e hoje sou professor de matemática. Mas normalmente sempre tem alguma motivação. Para vocês tiveram, ou sei lá, alguma coisa que vocês viram, um documentário, o que virou essa chavinha para vocês tomarem essa decisão? Então, no meu caso, eu fui fazer pós-graduação em psicologia moderna, filosofia moderna e contemporânea lá no Mosteiro de São Bento e tive contato com uma professora que fantástica, a doutora Flávia Bruno. E numa das apresentações, falando sobre angústias, né, desde Schopenhauer a Nietzsche, e aí ela apresenta para a gente o livro O Mal-Estar na Civilização, de Freud. E foi meu primeiro contato com Freud, e assim, eu já conhecia Freud através da própria filosofia, como filósofo, não como psicanalista, o pai da psicanálise. E eu fiquei impactada com o livro assim, ele mudou a minha vida, porque eu venho de um processo de luto, né, que foi o luto do meu pai, depois o luto do primeiro relacionamento,
que também foi uma coisa muito marcante. E aquela professora e aquele contato me fez chegar até a formação da psicanálise, porque uma das questões da psicanálise é você passar pelo divã, né? Não só o tripé terapêutico, que é teoria, supervisão e prática, uma formação específica pós-acadêmica, né? Porque a psicanálise ela é uma educação contínua, é para sempre a psicanálise, mas eu fui atravessada pelo livro Mal-Estar na Civilização, atravessada pela minha própria análise e por aquela professora que fez ali o que a gente fala no senso comum, ela deu uma saculejada naquela professora Sheila que estava ali diante dela. Então, sim, teve um profissional e teve também o meu próprio processo, né, de luto que me fez chegar onde eu estou. Então foi pela necessidade pessoal, né, de se cuidar, e aí acabou se tornando uma profissional também. Né? Eu nem queria ser psicanalista, na verdade, assim, com 1 ano de formação, já estou falando, né? Eu falo pra pode ela. falar. Com 1 ano de formação no instituto, no qual eu faço parte, que eu também sou professora do instituto. Daqui a pouco a gente vai falar o nome, né? Sim, tudo pode mais. falar, fica à vontade. Já posso falar? Pode falar. Maravilhoso. Que é o Instituto Ciência, que é um instituto sério, que cumpre todo o tripé terapêutico, né? De supervisão, teoria e prática. Que eu com 1 ano, assim, já estava lá podendo fazer o estágio e tal, e aí cai no meu colo um estágio, e eu não quero. Ela, você se autoriza? Eu falei, sim, me autorizo. Mas me autorizei no sentido de que eu estava pronta para atender, mas talvez não fosse o que eu queria, que era atendimento e tudo mais. Mas foi algo muito bom, assim, mas porque eu passei pelo divã. A maior proposta da psicanálise é você olhar para dentro. E, assim, como um meme que a gente vive falando por aí, o povo que faz análise é bom, né? Não. Horrível, a gente tem que se responsabilizar com os nossos próprios atos, a gente tem que subjetivar o discurso, é horrível, né? O meme que fala, mas olha, gente, é fantástico. A psicanálise muda aí se você quiser. Se você quiser. E você, Stephanie? Então, a minha história com direito, ela veio um pouco bem antes da faculdade, na verdade, não um pouco, é bem antes. Eu tinha um tio que eu era muito apegada com meu tio, e meu tio sempre falou para mim que o sonho dele era me ver formada em direito. Só que eu sempre relutei contra isso, acabei que quando eu entrei na faculdade de contabilidade. E ele falava para mim direto, não, você precisa fazer direito, meu sonho é te ver formada em direito. E aconteceu que meu tio acabou vindo a falecer. Eu ainda estava na faculdade de contabilidade. E dentro da faculdade de contabilidade eu tive uma aula que todo mundo fala que advogado é barraqueiro, né? Advogado gosta de arrumar um barraco. Sei. A verdade é essa. E ela falou assim, não, que eu fui numa loja e tinha um sapato vendendo por um valor na loja lá. Aí tinha uma senhora do meu lado e a senhora também gostou do sapato e falou assim, eu quero levar esse sapato. Entrei na loja, o sapato não era aquele valor, era outro. E ela começou a exigir que a loja cumprisse o valor que estava anunciado. E como a senhora tinha gostado, ela falou, vai cumprir só para mim não, vai cumprir para ela também. E assim, por ela saber do direito dela, por ela saber como funciona ali o Código de Defesa do Consumidor, ela conseguiu, ela falou que arrumou um barraco dentro da loja. Um barraco legal, né? Um barraco legal. Conseguiu. Literalmente. Conseguiu fazer com que se cumprisse aquela oferta. Sim. E que a senhora levasse também para ela. E ela falou que levou... essa história me marcou tanto que falou que levou para ela e para a netinha da senhora. Sim. Aí eu falei, gostei, quero arrumar barraco legal assim também. Vou passar para direito. Sim, aí troquei para a faculdade de Direito, mas troquei para a faculdade de Direito com a intenção de fazer prova para a Polícia Federal. Eu falei, vou fazer prova para a Polícia Federal, vou ser delegada federal. E as pessoas olhavam para minha cara e falavam assim, mas você tem cara de delegada federal, você tem que fazer essa prova. Eu falava, será, gente? Vamos esperar o decorrer. Estuda. Começa a estudar ali direito penal, a gente já não sabe mais se é aquilo. No começo da faculdade, eu não tive professores que me envolvessem no direito civil. Eu peguei uma repulsa ali pelo direito civil. Falei, também não é isso que eu quero, não. Tô vendo aqui o que eu vou fazer. Mas primeiro, segundo, terceiro período da faculdade, você fica mesmo nesse limbo. Quando chegou no 4º ou 5º período da faculdade, salvo engano, eu tive uma professora que começou a mudar minha visão do direito civil.
foi onde eu comecei realmente a aprender o que era direito civil. E logo depois eu fui estagiar para essa professora. E eu fiquei estagiando para ela até o final da minha faculdade. E o escritório dela trabalhava com direito civil, direito das famílias, e foi onde eu fui me apaixonando por essa área. Eu falei, é isso que eu quero seguir e vou continuar. Então, assim, eu consegui me encontrar dentro do direito. Eu consegui realizar um sonho que era do meu tio e se tornou meu. Porque eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E trazer a minha essência de volta, porque a gente se redescobre na profissão que a gente enfrenta. E a advocacia, de fato, ela não é uma profissão para covardes, porque nós estamos ali dia e noite lidando com pessoas, com sentimentos, com decisões, com frustrações, e se a gente se acovardar diante dessas situações, a gente para. Até porque não existe muito, eu escuto muito falar assim, vai naquele advogado, que aquele advogado nunca perde. Mas eu acho que todo advogado já teve alguma, entre aspas, derrota, que nem não quer dizer que é uma derrota, né? Mas eu não vou perguntar isso aqui agora não, porque tá no próximo tópico, tá? Eu vou anunciar agora um dos nossos patrocinadores, que é o Colégio Curso El Shaddai, vai aparecer aqui na tela pra gente. Colégio Curso El Shaddai é o nosso patrocinador, é uma escola que fica localizada no município de Nova Iguaçu, da educação infantil até o ensino fundamental 2. Se você deseja uma escola de princípios cristãos, uma escola que tem um ensino de qualidade, você procura o Colégio Curso El Shaddai, ali localizado no quilômetro 32, município de Nova Iguaçu, que as matrículas estão abertas. Obrigado por ser um dos nossos patrocinadores. E voltando aqui para o nosso... Vamos entrar agora, de fato, nos temas que vai dar o que falar. O que acontece? Eu coloquei aqui como o direito e a psicanálise se compreendem o comportamento humano. Mas o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o direito ele entra com a parte legal, né? A gente, quando uma família, quando uma pessoa recorre ao direito, a um advogado, é porque ele não está conseguindo algo que ele acredita que tem direito daquilo ali, né? Para conseguir. Ou quando ele fez alguma coisa de errado e tem o direito de se defender. E a psicanálise, ela trabalha muito a questão do comportamento, né? Não? Não. Me corrija, pode falar. A psicanálise vai trabalhar com o inconsciente, não tem nada a ver com o comportamento. É o inconsciente que vai fazer com que algo aconteça. Eu me expressei errado, mas essa questão é quem entende essa questão do porquê, talvez. Sim. Seria correto falar isso? Na verdade, a psicanálise, a gente está aqui numa pauta, né? E a gente vai colocar ainda... Ela não trabalha com si, então. Né? O si, então, a psicanálise vai trabalhar dessa forma, porque todo o que acontece com o sujeito, e não é com todos os sujeitos, mas de uma maneira muito subjetiva, não é só o comportamento, é da ordem do inconsciente. Né? Então, eu estou preocupada com o comportamento, eu estou preocupada com esse sujeito que burlou uma lei, que infringiu, de repente, se eu estiver errada, a Lei Maria da Penha, né? Que está com medida protetiva. Isso é um comportamento? Mas o que gerou o comportamento nesse sujeito? Foi exatamente então, isso que eu quis dizer. Mas é pra gente... que depois tem cortes, e aí olha, a Sheila disse, pelo amor. E se eu falar alguma coisa errada, vocês que são os especialistas. A gente mas era exatamente aqui, ó. Na verdade, exatamente isso. A questão do direito. O direito, ele vem ali normatizar a conduta do indivíduo. O direito, ele serve para isso, para criar normas. Porque o indivíduo, quando ele vive em sociedade, ele precisa de normas que regulamentem as condutas dele perante de uma sociedade. Sim, senão, acaba virando uma bagunça, né? E a questão que eu quero trazer, para ver se a gente consegue falar sobre isso, é que o direito ele vai estar ali para poder dar à pessoa algo que ela quer de direito ou defender alguma coisa. Sim. E do outro lado, se eu me expressar errado de novo, você fala... Ela tenta entender os estudos, por exemplo, sociais, né? Vai tentar justificar de alguma forma. E aí, já aconteceu com você... Aí a pergunta, já aconteceu com você de você estar num caso, por exemplo, e a pessoa ter sido abonada, digamos assim, né? Como é que se fala? Como seria o termo jurídico? Inocentada por uma questão... de um estudo social, estudo de comportamento,
Porque existe isso, né? Existe Isso a parte dos acontece estudos. muito no direito das famílias. Sim, Porque a verdade é que existe a norma e existe ali a jurisprudência, que é um compilado de decisões. isso. E essas decisões, muitas das vezes, elas são baseadas também no comportamento humano. Porque a lei pode falar X, mas o comportamento ali fala Y. Então, como é que a gente adequa isso dentro da lei? A lei vai falar, o juiz ele vai começar a decidir conforme o que está acontecendo. Por isso que a lei, a gente fala que a lei é viva. A lei, ela Isso. muda Não todo é momento, exatamente. porque o comportamento humano muda a todo momento. A sociedade muda a todo momento. Uma prova disso é a questão do artigo 226 da Constituição, que fala sobre família. A família, lá no artigo 226, fala que é o homem e a mulher. Então, nós temos uma ADI que fez a inconstitucionalidade para abranger. Por isso que hoje a gente não fala mais direito da família, a gente fala direito das famílias. Porque Foi isso que você falou comigo, exatamente. são vários tipos de família, são várias Entendi. formações de família. Aquela definição tradicional já não existe mais. Mas aí, a questão que eu queria trazer é, por exemplo, isso que você falou, que a lei, às vezes, nem sempre o que está ali é o que de fato vai acontecer. Sim. Né? Até mesmo numa questão, quando eu quis dizer do comportamento, existem estudos, né? Eu acredito que em todo processo tem, seja família, seja criminal, um estudo psicológico, um estudo social, para entender o porquê que aquela pessoa foi e tudo mais. E aí, a questão da lei, né? E a questão também, que eu estudei um pouquinho sobre esses assuntos, que eu vi algumas polêmicas sobre isso, a questão também do lado humano de quem está avaliando a situação. Seja o psicanalista, seja o psicólogo, seja o juiz, seja o advogado. Isso também influencia? Influencia muito. Eu estou trabalhando num caso agora de família que a questão envolve a guarda de uma criança onde os pais não se entendem de forma nenhuma e existe a necessidade daquela criança ser assistida, né, ter um estudo social ali para saber o que de fato essa criança está passando. E o comportamento dessa criança, o que a criança pensa, vai influenciar, sim, na decisão do juiz. Então, ali não é só a questão da norma, mas sim do que é melhor para a criança. A gente fala que no direito das famílias existe um princípio chamado princípio do melhor interesse do menor. Sim. O juiz ele vai ver o que é melhor para aquela criança. Então, nesse ponto, o comportamento, o sentimento vai influenciar muito mais do que de fato uma norma. Entendi. Perfeito. E você, Sheila? Então, dentro do que o que vocês estão colocando, a psicanálise ela vai fazer uma escuta frente à norma, né, o interdito da lei, o que é a lei para o direito, ela está dentro das concepções legais desde Hobbes, né, descobrindo ali, montando a teoria do estado de natureza, que o homem é lobo do homem, e Montesquieu com o espírito das leis, por isso a gente tem os três poderes para ali normatizar o comportamento social para esse homem aprender a viver em sociedade. Ele tem lei, e lei que vai amparar esse homem, direito de ir e vir, direito da família, direito à educação e tudo mais. Qual é a escuta do psicanalista frente à questão da norma? A norma para a psicanálise ela vai atender, num primeiro momento, a cena familiar amorosa, pai, mãe e filho, que, a partir do inconsciente, entra com um artigo também falando que não é mais uma configuração pai, mãe e filho, mas as múltiplas e a figura de lei desse interdito que é a figura paterna. Né? Tal como o direito entende que são famílias, direito das famílias, a psicanálise desde Freud já entende que a lei ela vai acontecer a partir de quem essa criança no inconsciente vai eleger quem é a figura de lei paterna e quem é a figura do acolhimento, que é a figura materna. A escuta e o interdito de lei para a psicanálise vai acontecer a partir da fala desse que está ali sendo escutado, tanto a partir do próprio advogado com essa criança na vara de família, quanto também do juiz. A psicanálise pode dar as mãos de alguma forma, né? Como a psicanálise ela é hoje ela está um pouco mais conhecida no Brasil, mas até então não era, a gente tinha somente a questão da psicologia,
porque também é uma outra questão que a gente precisa abordar, a gente tem um pouco tempo para falar sobre isso. A psicanálise ela não é uma profissão, ela é uma ocupação. Quem pode ser o psicanalista? Aquele que já tem uma formação de nível superior, que vai cumprir ali o seu tempo segundo as escolas específicas, e como sendo uma educação contínua, ele vai poder se autorizar frente a uma escola e poder atender. Então, a gente está começando a ter uma visibilidade da psicanálise junto a esses lugares de atendimento de mulheres, né, com aparelho do Estado, né, que é o que a doutora Stephanie atende mulheres em situações de risco também, de vulnerabilidade e tudo mais. A escuta desse analista lá é fora do setting. O setting é um lugar onde você senta, né? Ou seja ele online, ou seja no presencial. Esse analista esse psicanalista, junto com o advogado, junto com o direito de família, vai escutar o desejo dessa criança, vai escutar o interdito dessa criança, vai escutar algo da ordem do trauma dessa criança ou dessa mulher, ou desse homem também, porque a ideia da psicanálise não é demonizar machos ou endeusar apenas mulheres, aí cuidado com os cortes, né? Mas entender que não é o macho e a fêmea, ou relações erótico-afetivas dentro de homossexualidade ou o que for, mas entender que naquela relação existe um sujeito adoecido, um sujeito que tem da ordem do trauma, da ordem da fala, né? E a psicanálise dentro do consultório, dentro do setting, ela não, uma coisa importante para a gente poder falar, ela não vai promover cura, né? Ela não vai, você vai fazer análise e vai ficar curado. Não, você vai aprender a ouvir a sua própria fala com uma escuta mais, não no crivo da lei, e nem no crivo da moral, né? O que depois a gente vai falar o que não é a psicanálise, né? A psicanálise ela não é julgamento, a psicanálise não é célula, a psicanálise não é oração, a psicanálise não é leitura de tarô, a psicanálise ela não vai te oferecer nenhuma cura propriamente dita, mas ela vai te escutar a partir daquilo que não está dito, daquilo que está remanescente, né? Que está vindo como resto, como dor. E quando, que é a minha experiência com jovens, né, adolescentes, né, que a gente vai chamar ali a partir dos 12, 13 anos, por mais que esse adolescente não queira falar de algum conflito que tenha em casa ou o que for, de alguma forma acaba escorrendo a fala, né, pelo ato falho. Comportamento. Né, fala e aí fica assim, aí não quero, mas aí depois acaba comentando. Por quê? Porque tem um interdito da lei, ele sabe quem é o pai, ele sabe quem é a mãe, embora os papéis estejam psiquicamente trocados, né? Entre muitas aspas. Mas é um dar de mãos, o direito à psicanálise. Tomara que no Brasil a gente tenha o CBO, né? Que é a consolidação, né? Peraí, rapidinho, que vai falar sobre o conselho, né? Classificação brasileira de ocupação. Depois a gente corta isso, edita, por favor. Classificação. Sheila, eu queria que você, se estiver no seu cronograma aí, você pode até antecipar, porque eu vou entrar num outro tema depois. Acho que eu acho interessante a gente falar sobre, para que as pessoas possam entender, né? A gente já conversou muito isso também, de forma objetiva, mas assim, a diferença da psicologia para a psicanálise. Boa. Porque tem muita gente que acha que é a mesma coisa. Sim. Eu gostaria muito de estar falando. Estou muito feliz com a Stephanie. Nossa, gostei muito. Mas seria muito legal a gente poder fazer uma troca um dia, falar um pouquinho com o psicólogo Sim. e com o psicanalista, porque eu posso estar entrando numa, que a gente vai falar aí, né, que o povo evangélico fala da seara, né? Não quero entrar numa seara que não é minha, mas eu defendo super a psicologia. Ela é uma formação, ela é uma graduação, tem especializações, mas ela é uma graduação, você cumpre ali 5, 6 anos de graduação em psicologia, você tem um conselho e você tem no Brasil uma lei que ampara o profissional, né, que é da psicologia. Diferentemente da psicanálise, a gente tem não é um conselho, mas a gente tem ela está dentro do CBO, né, que vai acontecer como uma classificação brasileira de ocupação. Então, o psicanalista, ele já provavelmente, e é o que é o mais adequado, é que ele já tenha nível superior, tá?
O ideal é isso, é que ele já venha de uma graduação, qualquer graduação, direito, área de humanas, área de exatas, não importa, mas que ele faça uma formação específica em psicanálise, e aí mais ou menos, dependendo da escola, 2 anos, 3 anos, mas só para você ter ali o seu diploma, só que você, para atender, você tem que cumprir o tripé para sempre. Então, quem é o psicanalista? É aquele que já tem uma formação, uma graduação, é aquele sujeito que se debruça a estudar para sempre, porque ele não está falando de algo em objetos inanimados, ele está falando de sujeitos, e sujeito muda, né? Eu sou uma outra pessoa desde a hora que eu entrei aqui, que eu olhei o estúdio, né? A hora que a gente olhou e viu todo o aparato aqui, nós somos mudança o tempo todo, então não dá para tratar a mente humana, né? Só isso. Quanto que a psicologia também, né, se debruça nisso. A psicologia vai trabalhar com várias vertentes, e a mais conhecida vai ser o TCC, terapia cognitivo-comportamental, né? O porquê disso, o porquê que o ser humano tem esse comportamento. Alguns psicólogos vão trabalhar com dieta, vão trabalhar com algumas questões, e eu não quero ser cancelada, né, para não entrar nisso, não é a minha praia. Mas a psicanálise, ela vai trabalhar no SET, numa escuta mais apurada. Que escuta é essa? A gente vai chamar de associação livre, né? O paciente chega, o paciente o analisando, ele pode ou não me chamar de doutora, tá com ele ali, é ele que vai sentir como ele vai chegar para falar. Ele vai fazer 50 minutos de atendimento, a gente escuta esse paciente, e a gente dá a devolutiva a partir dessa escuta bem apurada da história desse paciente. Psicanálise, ela não é para falar do passado, mas é para falar daquilo que não passou, daquilo que ainda volta como resquício em ato falho, em repetições. Chega na análise 2 tipos de pacientes, né, em alguma forma. Vamos quantificar, matemático? Sim. Vamos quantificar 2 tipos de pacientes. Chega aquele paciente que realmente está repetindo, e ele não está dando conta das suas angústias, da ordem daquilo que está no subjetivo, da ordem daquilo que ele não está conseguindo falar, da sensação de falta, da sensação de que tem algo que está se repetindo, e aí ele chega para análise. E chega um outro paciente também, que é aquele que falou assim, minha mulher mandou eu vir aqui, eu não sei porquê. Todo mundo no meu trabalho está mandando fazer análise. Eu nem sei por que eu tenho que fazer aqui, eu não sei. Doutora, a senhora dá um jeito aí, porque eu nem sei. Os 2 podem ou não me demitir em algum momento, demitir o analista, né? Falar, olha, eu não quero mais fazer análise porque eu não dou alta. Não tem alta porque esse sujeito não está adoecido, né? Mas tem algo da ordem do que incomoda de uma maneira subjetiva. Mas o que está mais provável de que vá ficar é o paciente que entendeu que algo da ordem dele, do subjetivo, está tudo muito bem, mas tem algo da repetição acontecendo, da angústia que vai incomodar. Eu acredito que a psicologia ela vai trabalhar o consciente e a psicanálise ela vai trabalhar o que Freud já propõe ali no século XIX, que é escutar as histéricas a partir das dores, que quando fazia exames no corpo não tinha nada, mas o braço estava paralisado, a perna estava paralisada, a gagueira, a fala. Fisiologicamente não tinha nada. No corpo apareciam algumas questões, mas a partir da análise, a partir da fala, o Freud identificava que ali tinha algo da ordem do interdito, da ordem do desejo, da ordem do trauma, da ordem da angústia. Então fica aí uma longa explicação. É algo que não dá para se resumir tanto assim, né? Não porque tem como. é bem complexo, né? As 2 profissões, na verdade, são, né? Eu vou falar de mais um patrocinador agora, o GPI, tá? Eles estão abrindo agora uma turma preparatória para concurso, tá bom? E aí, se você tiver interesse para poder estar se preparando para os seus estudos, tá? Eu vou falar aqui o número 97127-7220 ou 98091-2302. É um excelente curso que tem ótimos professores capacitados. Se você deseja fazer algum concurso que está já com o edital aberto, é só procurar o Sistema de Ensino GPI e agradecemos aí pelo patrocínio. Então, agora, Stephanie, uma das coisas que eu coloquei aqui para falar também, que a gente escuta muito e às vezes acontece algumas histórias
que sai na mídia, né? Casos de injustiça, por exemplo. A pessoa foi presa, já tinha pago lá 1/3 da pena, não sei quantos anos, e aí viram lá, alguém entrou lá e mexeu e viu que a pessoa foi inocente, e aí conseguiu ali, né, mudar a sentença do processo. E aí, eu queria que você compartilhasse com a gente se você já teve alguma experiência nesse sentido, já vivenciou algo parecido, você conhece, e se você tem algum comentário a fazer sobre isso, porque, como eu falei aqui antes de anunciar o patrocínio, da complexidade das profissões, né? Ambos ali estão lidando com decisões importantíssimas nas pessoas, né? No caso do direito, você vai ali acompanhar aquela pessoa e dependendo do seu trabalho, você pode, né? Acredito que até uma certa parte depende do advogado e até outra parte já não depende do advogado, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, se existe se há alguma dificuldade sobre isso, porque como eu falei lá no início, não é só você, né? Não depende só de você. Tem um juiz, tem um promotor, tem um outro advogado do outro lado. Aí queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. E o que acontece? Nós vimos de um sistema judiciário que, infelizmente, ele é falho. Eu não sou criminalista, então eu não tenho tanta propriedade assim Sim. para falar de casos criminais. Mas erros acontecem no judiciário, de fato. Vimos reportagens aí, dia e noite, que uma pessoa foi presa, daqui a pouco foi solta porque descobriram que não era ela. E como é que fica a vida dessa pessoa? Realmente, há uma repercussão ali. As coisas precisam ser retratadas, né? Tem que haver uma retratação, até mesmo porque se a pessoa é inocente, a pessoa pode ficar com uma ficha suja ad eterno. Então, existem procedimentos que são feitos dentro da área criminal, procedimentos esses que eu não tenho realmente conhecimento, mas... Eu não digo nem da área criminal, eu digo de uma decisão que... Sim, uma forma de agir. Em outras áreas, vamos supor que eu tenho um processo que o meu cliente foi condenado a pagar quase 70% do salário dele em alimentos. Ele recebe um salário mínimo. A gente pergunta como é que essa pessoa vive. Sim. Se está pagando 70%. Pode ter sido em decorrência de um erro ou de uma oitiva errada que o juiz teve, de uma análise errada que o juiz teve? Pode ter tido. Pode ter sido. Então, nós temos recursos para tentar demonstrar de todas as formas para o juiz que aquele percentual ali está errado. Foi arbitrado a título de tutela, né? São os alimentos provisórios que saem de imediato. Tem um recurso de agravo. A gente pode agravar daquela decisão falando, olha só, excelência, meu cliente recebe um salário mínimo, ele tem família, ele paga aluguel, ele paga carro. Então, como é que ele vai ficar com essa decisão se ele não foi nem ouvido para poder saber realmente o que ele recebe, o que ele não recebe? Essa decisão, ao meu ver, está errada. E ele está sendo prejudicado. Eu acho que no seu caso você quis dizer prejudicado com as decisões. Isso, exatamente. Então, nós fazemos isso através dos recursos. Tudo depende do advogado? Não depende. Nós temos um sistema judiciário que o sistema é falho. Então, vai depender de um conglomerado de pessoas, né? De entendimentos. Sim. O advogado, ele tem a profissão de meio. O que é isso? É fazer todo o possível para que nós possamos alcançar ali de forma objetiva o resultado. Mas nós temos a obrigação? Não, porque não depende só de nós. Mas nós temos vários recursos para que essa decisão seja revertida. Aconteceu, quando eu estava estagiando, do juiz dar uma decisão que os alimentos eram exorbitantes e a pessoa já não tinha aquela mesma condição. Uhum. Então, houve o recurso subiu, não conseguiu reverter, ou seja, ficou com aquele prejuízo durante aquele tempo. Eu não sei como acabou, de fato, o processo, porque eu saí do escritório, mas existem, sim, decisões que prejudicam por falha do judiciário, ou porque o juiz não quer ouvir, ou porque as provas não estão suficientes nos autos, porque eu, como advogada, vou pedir ao meu cliente, eu preciso que você me traga provas do que você está alegando. Se as provas não forem suficientes, a minha primeira obrigação, eu sou o primeiro juiz da causa.
Então, o cliente, quando chega a mim, eu tenho que olhar toda a documentação e visualizar. Ó, as provas estão falhas. As provas são escassas. A probabilidade de nós conseguirmos êxito nessa demanda são baixas. Então, eu tenho que deixar isso bem claro para o cliente. Sim. Não adianta simplesmente eu pegar... a empresa não trouxe meu produto que eu comprei pela internet. Mas a pessoa não tem uma nota fiscal, não tem a conversa com a empresa, não tem um protocolo. Como é que eu ajuizo uma ação assim? Não tem como. Não tem como. E os erros acontecem também por esses motivos. Pode ser tanto um processo que ele está escasso de provas, pode ser um entendimento do juiz de forma errônea, como várias outras coisas. Já aconteceu na audiência o cliente falar é isso, isso e isso. Para mim falar é isso, isso e isso. Na audiência ele fala completamente ao contrário. O juiz ele vai entender sobre o que eu escrevi ou sobre o que o cliente falou. Isso vai levar o juiz a erro também. Entendi. Muito interessante. E a questão da que você falou da prova, por exemplo. Um advogado, agora é uma pergunta mesmo, né? Um advogado, ele pode, ao longo do processo, receber o processo, tá lá, porque nem tudo acontece de logo de início, né? Sim. E você perceber ali que, cara, isso daqui tá errado, não vou conseguir. E o advogado, ele pode renunciar ao caso, alegando falta de provas, algo nesse sentido, ou a partir do momento que ele aceita, ele tem que levar até o final? Então, eu, como advogada, eu posso renunciar a qualquer processo a qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. Se eu tenho um processo que o cliente chega para mim falando, ó, aconteceu isso, isso, isso e isso. No decorrer do processo, ele começa a mudar a história. Eu começo a ver que não é aquilo, que tá tudo errado, que as coisas não estão funcionando. Eu, Stephanie, eu chamo o cliente, eu sento com o meu cliente e converso. Olha, o senhor me falou isso, o senhor me falou aquilo. Normalmente eu peço para mandar áudio pelo WhatsApp explicando toda a situação. Para quê? Para poder deixar demonstrado que foi ele que falou. Sim. Tá tudo aqui, isso aqui é o que o senhor falou. Ou então, atendendo pessoalmente, faz um relatório e a pessoa assina embaixo. São formas da gente demonstrar o quê? Que o cliente falou exatamente isso. Chega no decorrer do processo, tá falando outra coisa, eu tô vendo que existe uma litigância de má-fé, eu tô vendo que aquilo ali vai prejudicar o cliente, vai me prejudicar também, e o cliente está todo errado. Excelência, vou pedir a desistência do processo. E aí você tem que falar o motivo pelo qual você está desistindo do processo para o juiz? Então, depende. Aí vai depender do advogado, se ele quiser expor a situação ou não. Não, para mim depende do motivo. Do motivo. Do motivo. Porque eu não vou poder expor um cliente meu, nunca. Entendi. A gente tem que agir com ética. Se eu exponho o motivo do meu cliente, eu vou falar, ó, meu cliente está mentindo. Excelência, eu vou desistir do processo porque meu cliente está mentindo. Não, ó, nós estamos desistindo do processo, nós não queremos mais propor nem prosseguir com a ação. Se o réu já tiver sido citado, o juiz vai perguntar ao réu se tudo bem. Normalmente, fica tudo bem e a gente consegue desistir. Quando não, a gente tem que levar. Prosseguir. Acontece também outro motivo de renúncia. Peguei o caso com o cliente, cheguei no meio do processo, o cliente parou de responder, o cliente parou de pagar o processo, o cliente não atende mais. Como é que eu faço? Não tem o que fazer, né? Já tá encerrando. Para eu movimentar o processo, eu preciso do cliente. Sim. Para eu dar andamento no processo, eu preciso do cliente. Porque se o juiz fala assim, doutora, vem provas, eu preciso ligar para o cliente e falar assim, quais são as provas que o senhor tem mais a me dar? Teve alguma modificação do dia que nós ajuizamos a ação até a data de hoje? Porque, às vezes, para a gente falar em provas, a gente ajuiza uma ação em 2022, o juiz manda hoje a gente falar em provas. 3 anos depois, o juiz manda a gente falar em provas. É verdade. Em 3 anos acontece muita coisa. Muita coisa, exatamente. Muita coisa muda nesse período. Cadê o cliente? O cliente não responde, o cliente não quer mais saber, o cliente simplesmente some. E aconteceu de eu pedir renúncia num processo uma vez, porque eu peguei um cliente que ele tinha um filho gêmeos e a esposa tinha pego as crianças e foi para fora do Rio de Janeiro. Ele chegou desesperado, minha ex-mulher levou meus filhos para Curitiba e eu não sei o que eu faço. Não, vamos fazer uma ação, você tem direito de visitação dos seus filhos, vamos tentar regulamentar. Começamos muito bem. 1º mês, 2º mês, 3º mês. Ele começou a conseguir ir a Curitiba ver os filhos, ele simplesmente sumiu.
Olha só. Ele parou de me responder, ele parou de responder, ele parou de pagar, ele parou de fazer tudo. Imagina a demanda de processo que deve E ter eu assim, falando, né? e eu falando pra ele, fulano, eu preciso que você me responda, porque eu preciso movimentar o processo. E ele não me respondia. Eu peguei os prints da conversa, mostrando pro juiz desde quando eu estava tentando falar com ele, que ele não me respondia. O meu último comunicado para ele foi: se o senhor não me responder, estou pedindo renúncia ao seu processo. Ponto. Nem isso ele respondeu. E documentou. Visualizou. Doutora, documentou ali. Visualizou, via não WhatsApp. respondeu. Peguei os prints, mostrei pro juiz e falei: excelência, eu tô pedindo renúncia. Perfeito. Porque não tem como nós continuarmos no processo que o cliente não responde. Sim. Ô, Sheila, agora deixa eu jogar um pouquinho a polêmica pro seu lado, tá? Quando eu falei com ela sobre a questão da injustiça, tá? Você, enquanto posso dizer profissional de saúde mental, Sim, né? pode. Você acha que, dependendo do que a pessoa esteja passando, você também pode falar, dependendo do dia, no caso de um juiz, por exemplo, possa influenciar na decisão? Pode. Dependendo ainda vou falar mais, tá? Porque eu não posso falar mais. Mas, enfim, dependendo do estilo, por exemplo, a pessoa fez isso e isso, mas eu me identifico com aquela pessoa ali. Você acha que pode acontecer? Então, Do lado eu vou deixar a doutora pessoal, Stephanie profissional. falar. Vou deixar a doutora Stephanie falar e depois eu vou falar sobre identificação, porque isso é muito sério na análise, mas vai. a verdade é que nós somos seres humanos, né? Então, o juiz ele precisa ser imparcial. A imparcialidade dele é fundamental para que ele julgue um processo. Sim. Contudo, se eu pego um juiz que já está ali super demandado, super cansado, dificilmente ele vai querer ouvir o que eu tenho a falar e o que meu cliente tem a falar. Então, isso pode sim interferir no processo. Isso é fato. Mas nós somos seres humanos. Eu queria falar, mas eu tô com tanto medo de viralizar, que eu não vou falar dessa vez. Vai Eu não se posso. responsabilizar Quando cortar, eu sobre falo. isso. Pois é. Porque falando de juiz, né, gente? Então, mesmo sem mencionar, né? Mas o que você acha, Sheila? Então, se você estiver falando, se o psicanalista ele vai depender do dia dele, e isso, o estado emocional dele interferir, ele fez o que Freud vai chamar de contratransferência. Eu me envolvi no caso Não, eu do não meu digo, paciente. eu não digo psicanalista. Vou chegar lá. Para a gente poder entender a psicanálise, porque lembra que a psicanálise não é sim, então? Não é sim, então. Então tem que ir com calma para a gente poder chegar em algum lugar. O que a gente tem? A gente tem um analista, um psicanalista da base freudiana, lacaniana, o que for, está atendendo. Se ele não está bem, ele dá uma devolutiva, ferindo esse paciente, ou ele de uma maneira meio que está aborrecido, ele fez o que o Freud vai chamar de contratransferência, vai interromper, vai atrapalhar o processo. Ele tem duas possibilidades. Ele leva isso para a supervisão dele, porque ele mexeu emocionalmente com a história do paciente, ou ele encerra o atendimento, porque uma condição que não pode acontecer na análise de maneira nenhuma é envolvimento erótico afetivo entre analista e o analisando. Não pode. Tem envolvimento sexual, acabou. Não pode mais. E o envolvimento por contratransferência ainda é passivo de repente, você levar para a sua análise. Pode acontecer. Por outro lado, o paciente pode fazer um percurso comigo de 1 ano e mentir para mim em todas as sessões. Porque a gente pode estar falando de uma estrutura que não é só uma estrutura neurótica, que se preocupa com a lei. A gente pode estar falando de outras estruturas que não cabe a gente falar aqui há muito tempo para a gente poder falar. Esse paciente pode, todas as vezes em que sentar no divã, mentir para mim. Ele está mentindo para ele. Isso vai atrapalhar? Vai. Vai atrapalhar todo o processo de quem? Dele, não o meu. Eu estou ali escutando e vou comprar a sua ideia. Agora, para quem você está mentindo? Você está mentindo para você. Se eu descubro, psicanalista, descubro que esse paciente mentiu para mim durante um percurso de 1 ano, sei lá, em 3 meses de atendimento, isso não pode me incomodar. Se isso me incomoda, tem algo da ordem da transferência. Mas as pessoas podem mudar a maneira como fala ou o percurso inteiro a partir disso? Pode.
Uma coisa que eu percebo, que tem uma distância, mas que vai ter uma interface, é que a psicanálise, e no caso para advogados que atendem por conta, nós não temos garantia de que aquele paciente ou aquele cliente vai ficar fidelizado a nós. Sim. Então, a gente tem que lidar com esse encerramento de atendimento de análise e encerramento a qualquer momento financeiro desse paciente e desse cliente. Então, as questões emocionais, as questões práticas também estão atravessadas nas questões de caráter, que a psicanálise não está aqui para julgar seu caráter, ela está aqui para julgar aquilo que te incomoda. Você pode ser quem você quiser lá fora, matar, roubar, não. Você vai contar isso para o teu analista, eu tenho a ética, eu tenho sigilo, nem o meu supervisor acaba sabendo quem é você e o que você comentou, o que você cometeu. Você é um paciente que tananã, tem ali a ordem do sofrimento. Então, eu tenho ética, eu preciso trabalhar com ética. As questões emocionais podem arranhar em algum momento o andamento ali, a questão do caráter? Pode, mas isso arranha para ele, não pode arranhar para o analista. O analista tem que estar impermeável. Somos humanos? Somos. Vai ter um momento de eu falar assim, que raiva que eu estou daquele analisando para o meu supervisor? Vai. Mas eu não posso me incomodar a ponto de... E se eu me incomodar, eu encerro com esse paciente, porque ele precisa de uma outra pessoa, talvez, ouso dizer, mais capaz que eu. O que vai completamente em contrapartida ao direito, né? Sim. Porque eu falo para todos os meus clientes, você pode mentir para o mundo, você só não pode mentir para o seu advogado. Nem para o analista também em não momento pode. nenhum, porque se você mente para o advogado, você está colocando o seu propósito em risco. Perfeito. E quando a gente fala sobre o humor do juiz pode interferir, sim, pode interferir, como o meu humor pode interferir também. Sim. O juiz é humano, eu sou humana, nós lidamos com humanos ali. Imagina eu chegar ali para fazer 20 audiências num dia. Eu vou ficar estressada. O juiz está ali fazendo 20 a 30 audiências num dia, ele vai ficar estressado da mesma forma. Pode ser sim que no momento ele não esteja mais aguentando nem ouvir. E é compreensível. Ponto. Agora, a questão realmente desse sentimento da mentira, se vai gerar justiça ou injustiça em relação a isso, o cliente ele tem que ser muito sincero com o advogado. Porque tudo que ele fala e mente, uma hora é descoberto. Sim. E vai prejudicar. Lá na frente a gente vai ver, não era isso. As coisas não eram dessa forma. E quando a gente fala de renúncia ao processo, o advogado, quando vê que as coisas não são dessa forma, que o cliente está mentindo, a gente fala que a gente demite o cliente. Perfeito. Mas aí nessa própria, quando isso acontece, que nem você falou, eu não falo os motivos, porque a questão da ética, Ética. A questão de se prejudicar. Mas o juiz ele já entende que ali alguma coisa errado aconteceu. Para eu renunciar um processo, eu não preciso falar para o juiz o motivo pelo qual estou renunciando o processo. Eu preciso mostrar para o juiz que eu comuniquei o meu cliente da minha renúncia. É só isso que o juiz quer saber. É só isso. Eu, dificilmente, eu pego casos criminais. Eu peguei um caso com uma amiga minha e aconteceu de eu pedir renúncia, inclusive, essa semana no processo. Eu pedi renúncia, o juiz falou assim, me traga a prova que você comunicou ao cliente. Só que esse é um caso que o cliente sumiu. Qual era a minha prova? Aí eu precisei falar para o juiz. Estou renunciando porque o cliente sumiu, eu não consigo contato. O cliente não é do Rio. Ele quer uma renúncia. Se ele quiser que o cliente assine, eu vou ter que sair do Rio para ir atrás do cliente. Meu Deus. Para que ele assine uma renúncia. Porque eu tenho que comprovar para o juiz que eu comuniquei o meu cliente que eu estou renunciando ao processo. E não que o motivo pelo qual eu estou renunciando. Eu não preciso falar para o juiz, estou renunciando ao processo porque o cliente parou de me pagar. Estou renunciando ao processo porque o cliente não quer mais falar comigo. Estou renunciando ao processo porque eu descobri que o cliente mentiu. Eu não preciso comunicar nada disso, só preciso demonstrar que meu cliente está ciente que eu estou pedindo renúncia. Até mesmo porque quando o advogado pede renúncia no processo, o cliente ele tem um prazo de 10 dias para poder juntar novo advogado. Eu já comunico o meu cliente falando, fulano, o senhor tem um prazo de 10 dias para constituir novo patrono no processo.
Porque o processo ele não pode ficar desassistido. Mas mesmo assim o juiz intima para que ele faça. Ok. Eu ia te fazer uma pergunta que eu acabei não fazendo. A gente já tem 50 minutos, né? 52 aqui. Então, rapidinho. E aí depois a gente vai para as considerações finais. Antes, deixa eu colocar aqui o próximo patrocinador, EVG. EVG Gerenciamento Condominial. É uma empresa de administração de condomínio, de síndicos profissionais, tá? Já estão com cerca de quase 20 condomínios aqui no estado do Rio de Janeiro, tá bom? Então, se você mora em condomínio, está tendo algum problema no seu condomínio, está em busca de uma empresa com profissionais de qualidade, a gente indica o EVG Gerenciamento Condominial. Tá aqui o @ deles, tá bom? Do Instagram. E também é um dos nossos patrocinadores, tá bom? Agradecemos aí ao EVG Gerenciamento Condominial. Para finalizar, aí a gente entra nas recomendações finais, passa muito rápido. Muito. Tem que aumentar o tempo. 50 minutos foi. Ô, Stephanie, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, porque eu já fiz direito e quando eu estava estudando direito, quando eu comecei, né, a fazer, meu foco era ser advogado de família, Legal. tá? E aí, quando fala de família, a gente fala de diversos problemas, né? O pessoal acha que é só divórcio e pensão alimentícia. Não, mas são várias situações, né? Já houve algum episódio com você, de você olhar, receber aquele caso e falar, cara, eu não consigo defender essa pessoa, porque vai contra algum princípio meu, ou algo que você olha, não dá. Mesmo sendo profissional. Isso pode acontecer, já aconteceu, seria antiético você negar por isso? Não, então, isso pode acontecer comigo, graças a Deus. Não aconteceu. Já peguei casos de serem extremamente difíceis e eu olhar e falar assim, gente, por onde eu começo? Porque até a gente às vezes fica perdido, calma aí, por onde eu começo? Deixa eu trazer minha linha de raciocínio, deixa eu entender o que está acontecendo aqui, porque quando a gente fala de família, a gente fala de coisas muito complexas. Sim. Nada é fácil na área das famílias. Tudo envolve muito sentimento, envolve muita dor, envolve muito conflito. Então, tudo é um pouco difícil. Nada que eu tenha falado assim, não, isso aqui pra mim tá demais, vai contra todos os meus princípios. Contudo, eu, como advogada, eu posso negar qualquer caso, não é antiético. Eu não poderia negar se eu trabalhasse, por exemplo, numa defensoria pública. Aí eu seria obrigada, de fato, a pegar qualquer coisa que viesse à minha mão. Agora, eu, como advogada, eu atuo na área que eu quero atuar. Eu atuo com os clientes que eu quero atuar. Eu não sou obrigada a pegar caso de ninguém. Da mesma forma, Lucas. Não sei se é essa Sim, pergunta pode que ser. você quer me fazer, mas para isso que serve a entrevista preliminar, né? A gente marca na agenda uma entrevista, a pessoa vai até o espaço terapêutico, seja para atendimento de criança, seja para atendimento de adulto, de jovem. Na entrevista preliminar, o analista sabe se ele tem condições ou se ele quer pegar aquele atendimento. No caso de criança, a gente geralmente pede para que os pais não levem a criança no primeiro atendimento, no primeiro encontro, se eles não têm certeza se vão fazer o atendimento da criança. Por quê? A criança ela tem a possibilidade de fazer vínculo na hora ou não. E pode ser muito traumático para a criança ela fazer o vínculo e o analista, naquele momento, não ficar com o caso e tudo mais. Então, posso recusar um caso, sim. Não é antiético. O antiético é eu falar do caso para alguém, citar nome, usar como exemplo. Vou escrever um livro para falar e escrever igualzinho a história. Não. Tem que ser misturado, tem que ter... Você previamente deve até conversar para falar, olha, eu vou citar alguns tópicos, mas que sem mencionar nome, né? Mudando idade, mudando tudo, para que aquilo não seja constrangedor. Mas podemos, sim, no caso da psicanálise, na entrevista preliminar é para isso, para que a gente possa saber se aquele caso está dentro da nossa condição e se a gente quer, desejo do analista também. A gente não pode ter o furor curantes, assim, o paciente não vai chegar e agora eu tenho a psicanalista Sheila e agora os meus problemas acabaram. Não é Shopee, não é Tabajara, né? Não a psicanálise ela não te dá garantia de nada, porque é você que vai escolher o que você vai fazer com aquilo que você está dizendo.
com aquilo daquilo que está escapando, né? É isso. E de igual forma é o direito. O atendimento, eu falo que o primeiro atendimento, inclusive, é o primordial. Porque tem cliente que manda tudo pelo WhatsApp e não quer ser atendido pessoalmente. Só que a gente só conhece o cliente Olhando, né? olhando para o cliente. Olhando, cara. Porque é um atendimento superficial, eu né? não pego caso nenhum de família Sem sem eu conversar ter um presencial. atendimento com o cliente. Porque é onde eu vou analisar o cliente, é onde eu vou poder saber, olhar nos olhos do cliente e ver se o cliente me passa pelo menos de verdade do que ele está falando. E ali eu saber se eu vou pegar o caso ou não. E eu tenho total de liberdade de falar, não vou pegar, não é antiético. Como não é antiético chegar aqui e contar caso, eu não posso o quê? Citar nome de cliente, ó, fulano de tal fez isso, ó, no meu cliente fulano de tal fez isso. Não, eu posso te contar o caso com tudo resguardando, preservando aqueles clientes. Muito bom. Pessoal, eu vou anunciar aqui o novo os outros patrocinadores para poder a gente fazer já o encerramento, que já está chegando no final. O Colégio ESFA, tá? Vai aparecer aqui na tela. Educandário São Francisco de Assis, fica localizado em Campo Grande, tá? Também da educação infantil até o ensino médio. E se você deseja matricular o seu filho em uma escola que oferece um ensino de qualidade, a gente recomenda o Educandário São Francisco de Assis. Também quero falar da gráfica digital Migre, tá? Foi, inclusive, ela que enviou essas canecas aqui, ó, maravilhosas, tá bom? Enviou outras coisas também, mas que no próximo episódio a gente vai estar mostrando, tá? Tá aqui o @, se você precisa de algum serviço digital, tá aí a gráfica para estar fazendo os serviços. E, por último, o Espaço Cultural Betania Kids, que fica localizado ali em Campo Grande, em Vila Nova. Tem vários cursos, tá? Preços populares, balé, jiu-jitsu, música, são bastante cursos. Tá aí o @ deles também, e a gente agradece pelo patrocínio. E aí, gente, para finalizar agora, rapidinho, porque já está acabando, mas que é uma parte muito importante desse podcast, o objetivo, de fato, é apresentar as profissões e histórias reais mesmo, para poder as pessoas olharem e não ver só como uma profissão, igual você falou, né? Tinha uma visão do direito quando entrou, mudou. Então, é sobre isso. O programa é sobre isso. E aí, para que vocês, começando pela Stephanie, depois pela Sheila, recomendações para quem deseja seguir nessa carreira, tá? De uma forma objetiva, mas assim, e convidar também, né? Porque a nossa profissão a gente gosta, a gente ama, né? Então esse é o recadinho final de Exatamente. vocês. Primeiro, amar o direito, né? Porque tem que amar ler. Isso. Amar ler, porque o direito se renova a cada momento e a cada momento você tem que aprender ali. Então, a primeira coisa é gostar muito de ler. Ressalvadas brincadeiras, realmente você tem que fazer o direito por muito amor. E entender que o direito não é uma profissão para aqueles que se acovardam. O direito é uma profissão para aqueles que têm coragem, para aqueles que vão botar a cara a tapa pelo seu cliente, para aqueles que vão lá com o juiz e vão falar, olha só, é isso é direito do meu cliente. Para aqueles que, quando o juiz falar assim, doutora, você não vai falar, você vai falar, eu vou falar sim, porque eu tenho o direito de falar e o meu código de ética, o meu estatuto me garante isso. E não simplesmente quando chegar numa audiência, o juiz levantar e você fazer assim. Então, é uma profissão para as pessoas que não se acovardam. A primeira coisa é essa, não se acovarde para fazer direito. E, gente, direito é maravilhoso, não tem Vale como, a pena. vale a pena. E eu escutei isso muito na faculdade, muito dos professores, que você entra apaixonado amando direito penal, mas acaba casando com direito civil, né? Não tem como. Por aí. E você, Sheila? Então, com a psicanálise, que você também goste de ler e comece a ler Freud, né? É o pai da psicanálise. E cumprindo ali o tripé terapêutico, né? Teoria, supervisão e prática, que você se debruce na sua própria análise, que você seja atravessado pela sua própria análise. Eu deixo uma fala de Conrado Caligares, que foi um cara fantástico na psicanálise, e diz que um bom psicoterapeuta, ele precisa ter uma boa dose de sofrimento psíquico, né? Então, não dá para você atender o seu paciente se você entender que você também tem os seus próprios atravessamentos e suas dores. Então, que você cumpra o tripé terapêutico, que você procure uma boa escola, uma escola que faça muito bem isso, que não tenha nenhum cunho, de preferência nenhum outro cunho confessional, mas que se preocupe com
o tripé terapêutico a partir do Freud, Lacan, é importante também. E eu posso deixar o arroba aqui? Pode deixar, pode Então deixar. vai, o arroba da psicanálise, da psicanalista Sheila Monteiro e da escola de psicanálise que eu faço parte, que também sou professora de uma das áreas, né, de filosofia e psicanálise e de metapsicologia, que é uma dos campos da psicanálise de Freud, que é o Instituto Ciência de Psicanálise. Se você já é um psicanalista e você está aí sem uma escola, sem cumprir o tripé terapêutico, você pode ser do Rio de Janeiro, pode ser de qualquer lugar, faça contato com o arroba do Instituto Ciência de Psicanálise, ou o meu próprio arroba, que eu vou te direcionar para a nossa diretora, que é também supervisora de caso. Então, se você quiser, a gente tem grupo de estudos 2 vezes na semana, e outros encontros também para debater as histórias, né, os casos de Freud e os livros de Freud. Então fica aí o nosso convite, né? Eu vou puxar brasa para essa sardinha. Eu amo a psicanálise, eu respiro a psicanálise. Eu amo. É isso. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Por terem aceitado o convite, tá? E a você que ficou nos assistindo até o final, agradecemos também. Se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento, se inscreve no nosso canal, dá essa força para que a gente consiga alcançar mais pessoas, tá bom? E pessoal, por hoje é só, tá bom? Esse é o nosso 2º episódio. Para o próximo mês vai vir mais um episódio, tá bom? Em breve a gente anuncia aí os próximos convidados. Obrigado, tchau, tchau. Muito legal.